Boa noite a todos. Então vamos iniciar mais uma vez com o poema de abertura dos ensinamentos. Kaikyoge Mojo Jinjin Myoho Hyakusen Mangonam Sogu ga Konkenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mojo Jinjin Myoho Hyakusen Mangonam Sogu ga Konkenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Então, dando continuidade, estamos trabalhando com o texto Zazen Yojinki, aqui estar atento em Zazen. Essa é uma tradução de Koen Roshi, né, Koen Sensei e seus alunos, que se encontra no livro Zazen, a prática essencial. O texto é da página 93 até a página 105 do texto, do livro da segunda edição. Estamos agora na página 95. Retomando, né, esse texto ele é dividido em 8 partes. No encontro passado, trabalhamos a primeira parte, que trata sobre a visão de mestre Keizan sobre o Zazen, né, uma visão assim um pouco geral, e ele dá início a um processo de explicar um pouco da epistemologia budista segundo a tradição Soto, ou seja, a teoria do conhecimento, como conhecemos e percebemos as coisas, os fenômenos, os dharmas, né? Dharma é uma palavra que pode ser tem duas traduções possíveis, né? Você tem Dharma como lei, como ensinamentos, e você tem Dharma como os fenômenos, né? Os fenômenos que aparecem. Então, o mestre Keizan, ele explicou um pouco dessa teoria do conhecimento, né? Como nós conhecemos, apreendemos as coisas. E agora ele inicia, hoje eu vou trabalhar a parte 2 e a parte 3 do texto. São parágrafos pequenos, são, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, né? A parte 2 tem 4 parágrafos e a parte 3 tem 2 parágrafos. Mas que são parágrafos muito, muito importantes, porque ele aqui, mestre Keizan, ele está dando uma explicação básica de conceitos básicos do budismo, né? Isso é muito, muito importante da gente trabalhar e observar, né? Eu queria também fazer um disclaimer, né? Que assim, eu falei um monte de coisa no encontro passado e algumas coisas ficaram meio soltas e alguns nomes ficaram meio soltos, né? Então eu gostaria de só retomar isso antes da gente dar continuidade ao texto, que são
nomes importantes, eu entendo, né? Quando o Zen ele sai da Índia para a China, a pessoa que leva, né, a o ancestral histórico que leva, né, é o nosso amigo Bodhidharma, Bodhidharma. E isso é lá pelo ano 600 e uns quebrados, né? 500 e pouco, 600 e uns quebrados. Essas datas elas nunca são precisas, né? Porque documentação histórica, apesar dos chineses serem excelentes nisso, muita coisa se perde ao longo dos séculos, né? E aí depois, em 6 gerações, a gente tem 6 gerações de ancestrais, né? A gente tem uma figura muito importante que é Daikan Eno. E a partir de Daikan Eno que a escola ela se divide em norte e sul, né? Quer dizer, antes, né? Daikan Eno é o precursor de um dos movimentos, mas em Daikan Eno a gente tem uma divisão com relação às linhagens Soto e Rinzai. E o expoente da Soto é o nosso amigo, o Sekito Kisen, que é quem vai compor o poema chamado Sandokai, que é a identidade do relativo e do absoluto, né? Essa tradução aproximada para o português. Algumas gerações depois de Sekito Kisen, a gente tem uma pessoa muito importante que é o Tozan Ryokai, que é quem compõe um poema chamado Hokkyo Zammai, que é o Samadhi do Espelho Precioso. E Tozan Ryokai tem alguns alunos, e um deles é o Ungan Doyo, que é o nosso ancestral histórico, que a linhagem dá seguimento a partir dele, e o outro é o Sozan Honjaku. E é com base nos estudos de Sozan Honjaku que a gente tem o que é a Soto hoje, mais ou menos, né? Há controvérsias, eu vou chegar lá. Mas assim, o que acontece? O ramo de Sozan Honjaku, ele acaba, ele termina. Ele, em 1, 2 gerações, ele não tem mais sucessores. E quem dá a sucessão, quem tem o ramo que tem a sucessão, o ramo do Ungandoyo. Mas a nossa escola, ela fica conhecida como Sooto por causa do nome de Tozan Ryokai e de Sozan Honjaku. Essa a explicação histórica, né, da escola Kaodong. Esse Kao é esse So, né, esse Kaoshan, e o Dong é do Tozan, né, Ryokai. Então esse To, So, né, e a gente lê ao contrário, né, So, To. E aí tem uma questão muito interessante. O mestre Dogen, danadinho do jeito que era, ele defendia que o So não é de Sozan Honjaku, mas sim de Sokei Enno. E quem é esse Sokei Enno? Esse Sokei Enno é o nosso amigo Daikan Enno. O nome do mosteiro dele era Sokeizan, o nome da montanha. Então era o Enno de Sokei. E aí por isso que vai manter esse Soto em vez de Toso. Bem, O depois Bruno esse tem isso desenhado em algum lugar? desenhado não, mas a gente tem isso em livros, principalmente em japonês, né? Infelizmente a gente não tem nenhuma é, tradução disso para o português ou para as línguas latinas. Talvez tenha alguma coisa em inglês O comentando professor não sobre isso. gostaria de fazer um desenho disso, não? Mas existe um desenho de linhagem, existe uma árvore de linhagem que depois eu posso disponibilizar para vocês. Inclusive, há anos atrás eu mandei essa árvore de linhagem para você.
Eu tenho guardado em algum lugar e tenho dentro do envelope, que alguém, quando me deu, disse não abra. Não, mas aí eu estou falando de outra coisa. Eu não estou falando do Keiichi Miyako, porque no Keiichi Miyako, que é o nosso documento de linhagem, não aparece o nome de Sozan Honjaku, porque a gente não está na linhagem dele. O que aparece é um Gandoyo, que foi o outro aluno de Tozan Ryokai, que foi por onde a linhagem sobrevive, né? Mas, historicamente, uma das explicações para o nome da nossa escola ser Sooto é por causa... Um dos motivos é por causa desse. E o outro motivo, o mestre Dogen vai tratar, vai falar que é o Sokei Eno, que é o Eno de Sokeizan, que é o nosso amigo Daikan Eno, né? Então, mas, de qualquer forma, o que vai acontecer aqui, né? O Sozan Honjaku, ele é um dos alunos do Tozan Ryokai que, e por isso que ele é muito importante, ele vai, ele vai tecer comentários que vão servir de base de estudo para os outros alunos todos, né? Então, apesar da linhagem que a gente tem hoje ser uma linhagem que advém de um Gandoyo, os estudos profundos e os comentários, eles vêm do Sozan Honjaku, né, que é esse outro aluno ali em paralelo. Então, após esse disclaimer, vocês me desculpem, eu ainda talvez tenha mais outras coisas para falar, mas vamos ao texto, né? Zazen Yoji, parte 2, né? Então, estamos na página 95. Mestre Keizan, ele continua, né? E aí ele fala: assim, os Budas aparecem no mundo apenas com o propósito de fazer com que as pessoas realizem a sabedoria e a visão da iluminação, a visão do despertar. Sempre tiveram uma arte impecável e sutil chamada zazen. Apenas sentar na prática pura e tranquila do samadhi que se autocompleta, Jijuzamai, em japonês, penetrando o rei dos samadhis, o Ozamai. E esse termo, o Ozamai, rei dos samadhis, é um termo muito importante dentro das tradições Zen e dentro da tradição Soto, principalmente, né? Porque é um dos epítetos para Zazen. E o que vai acontecer? Nas salas de meditação, nas salas em que se pratica Zazen, o Sodo, ou seja, dentro de um mosteiro, é o Sodo, a sala dos monges. Esse So é de monge, de Soryo, e Do é de sala. Ou o Zazendo, como alguns chamam, né? Quando não é um mosteiro, você tem um Zazendo, né? Na porta da sala, na parte de cima, geralmente tem uma placa, em Sojiji tem, é lindo, que vem escrito exatamente isso, Osamai, né, que é esse rei dos samadhis, senhor dos samadhis, né, que é o nosso amigo, o Zazen. Então, quando a gente pensa na palavra samadhi, né, a que essa palavra está se referindo? Ela está se referindo aos três aspectos do caminho óctuplo. Eu posso colocar dois, mas vamos seguir aqui como manda o figurino, aos três aspectos, que são o aspecto do esforço correto, atenção correta e concentração correta. Eu gosto de colocar dois porque eu jogo o esforço correto para a ética, mas para Sila, né? Então, mas voltando aqui, né? Samadhi, enquanto
atenção correta e concentração correta são aspectos do caminho óctuplo, né? Então, o rei dos samadhis, né? O rei dos, dos poderes, das realizações do caminho, né? Que a gente pode dizer assim, é o nosso amigo Zazen. Voltando ao texto, né? Se alguém, mesmo por uma só vez, penetrar esse samadhi, despertará e perceberá que esse é o portão principal dos caminhos dos Budas. Desculpe, é o portão principal do caminho dos Budas. E é muito significativo você colocar essa frase, O Zammai, né, em cima da porta de uma sala de zazen, né, de uma sala onde se faz zazen. Porque essa é a porta principal para a nossa escola, né? É o caminho principal para a gente acessar essa mente do despertar, né? Esse samadhi que se autocompleta. Aqueles que querem clarificar o solo da mente devem abandonar a mistura de conhecimentos confusos, interpretações, ideias de comum e sagrado, cortar todos os sentimentos delusivos e manifestar a mente verdadeira e real. As nuvens de ilusão se dispersam e a mente-lua brilha. Aí aqui fazendo referência ao nosso amigo Nagyahara Arjuna, né? Quando compara essa base da mente a uma lua cheia, né? Que não tem excesso nem falta, né? Então ele voltando aqui, né? As nuvens de ilusão, e aqui ilusão pode ser traduzido também como ignorância, né? Nossa boa e velha amiga Vidya, se dispersam e a mente-lua brilha. Buda disse: apreender e pensar são como estar fora da porta. Zazen é voltar ao lar para se sentar em tranquilidade. Então, essa mente tranquila, essa mente que está pacificada, né? Como como isso é verdadeiro? Aprendendo e pensando, os pontos de vista não param e a mente fica atolada. Por isso, é como estar do lado de fora. Em Zazen, a mente se tranquiliza e ainda assim está presente em tudo. É como voltar ao lar e se sentar em paz. Então, nosso querido mestre Keizan, ele está dizendo assim, né? Queimem seus livros. Brincadeiras à parte, ele está dizendo, olha, gente, enquanto a gente ficar preso nessas divagações, né? Nesses pontos de vista que são todos meu ponto de vista, são todos eu falando um ponto de vista, eu defendendo um conhecimento, eu defendendo alguma coisa. Enquanto a gente ficar preso nisso, nessas várias elucubrações mentais, a gente está perdendo o caminho, a gente está perdendo o rumo. Então, assim, soltem isso. Não se preocupem com isso. Porque isso faz parte da ilusão, da ignorância. De qual ignorância? Claro que é uma ignorância, uma ilusão mais refinada, mais bonitinha, mas ainda assim a ignorância é a vida. Porque toda vez que a gente tenta expressar, colocar conceitos para explicar qualquer tipo de para tentar dar qualquer tipo de explicação,
a gente se perde nos conceitos. Então, voltando, né? O mestre Keizan, ele fala, né? A fonte é clara em explicação silenciosa. Você não precisa ficar divagando muito, explicando muito. O convite é senta e pratica. Então, mesmo isso daqui que a gente está fazendo agora é um caminho muito perigoso, no sentido de que a gente pode se perder nisso. Que a gente pode ficar divagando, e a gente, claro, podemos ser excelentes budólogos, excelentes estudantes de budismo. Mas e com relação à prática? Até que ponto você ter uma expertise nesses ensinamentos todos, claro que o Dharma é maravilhoso, eu não estou dizendo para não estudarem, estudem. Mas até que ponto você se prender neles vai levar à realização da prática? Então, muitas vezes perguntam: qual é a diferença da prática do monge e da prática do leigo? Nenhuma. O zazen é o mesmo, a almofada é a mesma. A mente que busca o despertar é a mesma. Né? Esse Hotsu Bodai Shin, né? Essa bodhicitta, acordar essa mente que busca o despertar, é o mesmo processo. A única diferença é o compromisso social, que não quer dizer que seja um compromisso de ser um papagaio de pirata de sutras. Os monges, eles não precisam ser um audiobook do Tripitaka. Não é isso que a gente quer. Mas eles têm que ser capazes de dialogar com a geração atual e capazes de trazer esses ensinamentos para se tornarem palatáveis para a geração atual. Então, muitas vezes, esses ensinamentos eles estão contidos lá nos livros. E é importante a gente tê-los, é importante lê-los. Só que é importante também a gente entender que é um meio hábil. E sendo um meio hábil, se você não tem uma pessoa capaz, não tem uma pessoa que tem uma expertise em desenvolver e usar este meio hábil, isso pode ser perigoso. E aí a gente vê ao longo dos séculos, né? Não estou falando de hoje em dia, ao longo dos séculos, as várias e várias tentativas e equívocos de torcer o Dharma à minha vontade, torcer os ensinamentos ao que eu quero ensinar, ao que eu quero transmitir, ao que é a minha verdade, a minha realidade, quando a gente tem que ter um pouco de cuidado de tirar esse eu, né? Porque voltando, né? Esse eu faz parte dessa ignorância, desse avidya, né? Porque qual é a grande questão aqui, né? Essa ignorância ela surge pela nossa falta de percepção da realidade como ela é, né? Então, se a gente pensa que as coisas elas têm os dharmas, né? Vamos colocar assim, os fenômenos eles têm basicamente 3 marcas para existir. Alguns colocam 4, mas vamos trabalhar por enquanto com 3. Qual é a primeira dela, né? É anika, que ou anitya, né? Que é que é aquele conceito maravilhoso de que nada é fixo e permanente. Inclusive os conceitos. Por isso que é importante a gente não se prender a eles, né? É por isso que Mestre Keizan coloca aqui, né? Aqueles que querem clarificar o solo da mente devem abandonar a mistura de conhecimentos confusos, interpretações, ideias de comum e sagrado, cortar todos os sentimentos
delusivos e manifestar a mente verdadeira e real. Ou seja, perceber as coisas como elas são. E perceber as coisas como elas são é perceber essas três coisas, voltando, né? Que é anika, né? Anitya, que é nada é fixo e permanente. Você tem dukkha, que é o conceito básico do budismo, que é a questão do sofrimento. E esse sofrimento ele surge porque, pela nossa ignorância de não perceber que as coisas não são fixas e permanentes, nós sofremos. E, por as coisas não serem fixas e permanentes, até mesmo a ideia de Atman, ou seja, algo indivisível, como alma ou espírito, ou essa essência, esse eu, ele também não pode ser fixo e permanente. E aí a gente parte do princípio de Anatman, né, que é esse não eu, é esse eu que não é fixo e permanente também, que é um para além desse eu. É quando a gente tem isso claro, né, e a gente solta essas interpretações, essas conceitualizações que nos levam mais à ignorância do que à percepção da real natureza, é que as coisas vão fluir. E aí ele vai usar as palavras do próprio Buda, né? Ele vai dizer que Buda disse: aprender e pensar são como estar fora da porta. Zazen, ou seja, esse samadhi, que é o rei dos samadhis, né? Que faz parte da concentração correta, né? Como o caminho óctuplo, né? Ele é voltar ao lar para se sentar em tranquilidade. Como isso é verdadeiro? Aprendendo e pensando, os pontos de vista não param e a mente fica atolada. Por isso, é como estar do lado de fora. Em Zazen, a mente se tranquiliza e, ainda assim, está presente em tudo. É como voltar ao lar e se sentar em paz. Então, depois desse advertir, aí ele vai explicar. Aí ele vai explicar as 5 coisas que vão prejudicar a prática. Que são 5 coisas que são frutos dessa ignorância, desse avidya. Então, o mestre Keizan está, desde lá de trás, desde há uns 4, 5 parágrafos atrás, trabalhando isso. Ele falou dos 12 elos, ou seja, da originação interdependente, né? Da originação dependente, ou seja, tudo vai gerar em torno de avidya, que é a ignorância. Ele vai falar da ignorância aqui de novo, e de como essa ignorância atrapalha a nossa prática, e aí ele vai dar prosseguimento aqui. Então, na parte 3, ele começa assim. A gente está na página 96. As aflições dos 5 obstáculos, e aí ele vai elencar aqui esses obstáculos, e eu tenho algumas ressalvas com relação a essa tradução. Porque essa tradução ela foge um pouco da tradução padrão dos 5 obstáculos. Então, eu não sei se se isso é um equívoco de tradução. Eu não sei se esse texto ele foi traduzido do inglês para o português e não do japonês para o português, porque quando a gente olha o texto no japonês, a classificação clássica ela é mantida. Quando a gente olha aqui, essa classificação ela fica um pouco, eu não diria equivocada, mas os termos eles são termos que poderiam ser outros, poderiam ser termos mais precisos. Mas aqui coloca-se, né? As aflições dos 5 obstáculos. Aí o primeiro obstáculo é ganância e sexualidade. O segundo obstáculo, raiva e ódio. O terceiro obstáculo, loucura e delusão. O quarto obstáculo, adormecimento. E o quinto obstáculo, excitação e arrependimento. Ou seja, esses 5 obstáculos vêm da ignorância. Voltando, né?
As aflições dos 5 obstáculos, aí vai elencar os 5, vêm da ignorância. O que que acontece? No budismo clássico, a gente tem esses 5 obstáculos e os termos em sânscrito são chanda, ou o primeiro é chanda ou kamachanda nirvana, vyapada, sthayanamida, audatya kalkritya e vichikitsa. Como o meu sânscrito é péssimo, eu vou ler as traduções que a gente encontra. Por exemplo, tem um site chamado Acesso ao Insight, que tem vários textos do budismo Theravada, e é claro que esses cinco obstáculos, mestre Keiza não tira do além, ele tira dos sutras. E nos sutras, né, o nome desses 5 obstáculos em, em japonês é Gogai, né? Mas em Pali é Panyaka Nivaranani, ou em sânscrito, né, Panka Nivarana, que são os 5 obstáculos ao Nirvana, né? Bem, mas voltando aqui, se vocês olharem hoje, dia 13 de agosto de 2024, às 19h09, acesso ao Insight, tem lá falando sobre os 5 obstáculos, né? E aí ele elenca, né? O primeiro é o desejo sensual, o segundo é a má vontade, o terceiro, preguiça e torpor, o quarto, inquietação e ansiedade, e o quinto, dúvida. Talvez quando a gente for olhar o significado do, dessa lista, a gente chegue em questões próximas, né? Então, por exemplo, desejo sensual, a gente vê aqui como essa ganância e sensualidade, né? Então, é referente àquele tipo particular de desejo que busca pela felicidade através dos 5 sentidos, da visão, audição, olfato, paladar e tato, chegando em alguns casos a tornar-se obsessão. Ou seja, aí a gente entra no campo da ganância, né? É, é... Enfim, ele vai desenvolver sobre isso. Então a gente está falando disso, de ganância e sexualidade, ou seja, se deixar levar por essas coisas. Raiva e ódio, né, como segunda, a gente vê aqui má vontade, né? Se refere ao desejo de punir, machucar, destruir ou vingar-se. Inclui a raiva de alguém ou mesmo de uma situação problemática e é capaz de gerar eles colocam aqui energia negativa tão intensa com o poder de destruir os outros na mesma medida que a si próprio, né? Essa é falando da má vontade ou dessa raiva-ódio, né? Ou seja, é esse movimento que te leva à raiva-ódio. Loucura e delusão, né? Aqui a gente vê preguiça. Se refere à letargia do corpo e mente que nos arrasta à inércia, à incapacidade, à depressão profunda e à falta de motivação, objetivos e blá blá blá. Então, claro que essa tradução aqui ela também pode ser um pouco equivocada, né? A gente tem que tomar esse cuidado. O quarto é adormecimento, né? E aqui entra no campo da inquietação, ansiedade. Talvez esse 3 e 4 eles estejam em ordem, eles estejam invertidos, né? Porque eu interpretaria o adormecimento como o torpor, né? Que é terrível para a prática, né? Que é aquele momento da prática que a gente acha que está com sono
mas na verdade é um torpor. Ou seja, sua mente fica embotada, né? Você fica preso num labirinto de uma vontade de dormir, uma vontade de descansar, uma vontade de largar as coisas, que não é sono, que é esse processo sutil da mente tentando escapar da prática. E como quinto, a gente tem essa excitação, né? Excitação e arrependimento, que a gente vai ver aqui como dúvida, né? Que é o apego às incertezas e aos próprios objetos, né? Então, assim, essa dúvida, essa excitação e arrependimento de percepção das coisas. Que aí, voltando, né? Isso tudo vem do quê? Da ignorância. Então, a gente está trabalhando, tratando aqui ignorância. Dá para você repetir o quarto item? O O torpor? adormecimento, que é torpor. Eu fiquei tão choque que estou. Ficou, o torpor te moveu, né? O torpor, que é perigosíssimo, né? É o que nos é uma das coisas que acontece com geralmente praticantes muito avançados, que têm muito tempo de prática, que se sentam durante muito tempo. Então eles entram num processo em que parece que você está com sono, mas não é sono. E isso é que é o difícil de resolver. Porque quando a gente está com sono, a gente para a prática e vai dormir. Porque é o seu corpo dizendo, preciso dormir. Mas o torpor não é isso. O torpor é aquele momento em que a gente está quase lá. A gente está quase assim, falta um pouquinho para a gente chegar lá. Só que a gente tem um mecanismo de, entre aspas, defesa contra a iluminação. Brincadeiras à parte, a nossa mente entra nesse tipo de fluxo mental. E aí ela começa a produzir esse negócio chamado sono, né? Essa vontade de dormir. Só que não é sono, porque o torpor ele aparece geralmente quando a gente está no ápice da prática, quando a gente está quase lá. Quando a gente está quase lá, aí começa uma sonolência. Aí começa a nossa mente ela fica embotada, né? Começa a dar um assim, o ouvido dá um toque. Porque são os nossos sentidos querendo te enganar, né? Querendo te colocar lá. Sim, você está quase lá. E aí é como se. E muitas vezes as pessoas interpretam um Kensho, aliás, interpretam o torpor como um Kensho. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, de forma equivocada, a pessoa acha que teve algum tipo de despertar, algum tipo de realização, quando chega nesse estágio, que é um estágio muito equivocado. Seria o equivalente ao que aconteceu com o nosso amigo Shakyamuni Buda. Um pouco antes de despertar, o nosso outro amigo chamado Mara, que é a ilusão personificada, né? Que é a ignorância personificada, ele vai falar: olha, você conseguiu, você é o melhor. Olha que sensação maravilhosa. Olha que legal, olha que gostoso. Olha, você não está percebendo que tudo está aparecendo aqui, você está chegando lá e tal, e na verdade não, é sua mente te enganando, né? É sua mente te enganando. Então, nossa mente, nossa amiga mente, ela é danadinha. Ela é danadinha. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? A gente tem que ter esses cuidados. E aí, mestre Keizan, ele inicia aqui a brincadeira assim, né? As aflições dos 5 obstáculos
vem da ignorância, não se esqueçam disso. Aula de budismo básico. E aí ele continua, aí ele começa a explicar o que é ignorância, né? Ignorância significa não compreender a si mesmo. Zazen é compreender a si mesmo. Explicação mais clara que essa, talvez nenhum mestre Zen tenha dado na história. Porque ele é isso daqui, ó. Em vez dele rodar, florear, usar várias figuras poéticas que são lindas e que você tem que ter um background, um pano de fundo cultural muito específico para entender as figuras de linguagem, ele vai lá, pum, né? Ignorância significa não compreender a si mesmo. Zazen é compreender a si mesmo. E ele continua. Mesmo que se tenha libertado dos 5 obstáculos, se não eliminar a ignorância, que é a raiz deles, você não é um Buda ancestral. E aí ele vai. Aí ele dá o pulo do gato. Se quiser eliminar a ignorância, para discernir o caminho, Zazen é a chave essencial. Um antigo disse: quando a confusão cessa, a tranquilidade vem, a sabedoria surge. E quando a sabedoria surge, a realidade pode ser vista. A realidade como ela é pode ser vista. Se você quer dar fim à ilusão, deve deixar de pensar no bem e no mal e abandonar toda a atividade. A mente sem pensar e o corpo sem fazer nada são o ponto essencial. Apegos delusivos terminam e a ilusão desaparece. Quando a ilusão desaparece, a essência é revelada e você sempre a compreende. Não é quietude, não é atividade. E aí, mestre Keizan termina essa terceira parte do texto. Então, ele está falando assim: olha, gente, a ignorância existe, vocês têm que ter cuidado com ela. Ela vem de tais fatores, ela ocorre por tais coisas. Então, vocês fiquem atentos, fica ligado, né? Fica atento a essa movimentação da mente, a essa discriminação mental. Lembrem-se, né? Nada é fixo e permanente. Por nada ser fixo e permanente, por não percebermos isso, surge o sofrimento. E esse sofrimento ele vai dar origem a tais coisas, como ele elenca aqui, né? Advindos da ignorância de avidya e por nada ser fixo e permanente, nem mesmo essa coisa que a gente acha que é essa consciência, essa alma, esse Atman, ele não é fixo e permanente, ele está dentro de um fluxo de impermanências que faz parte desse dessa grande mente, né? Se a gente pode assim elencar, conseguir falar, né? Usar algum termo para classificar. Então, o mestre Keizan ele fala isso, ou seja, voltando, né? Vamos dar uma recapitulada no texto. Ele fala o que é o Zazen. Ele fala que o Zazen ele é o que a prática que nos leva à percepção dessa fonte clara
essa fonte clara, essa base da mente, ela é clara em explicação silenciosa, porque o zazen é silencioso no sentido de que é tranquilo, tranquilo no sentido de que não é que não tenha atividade, mas as atividades elas são pacificadas e elas são vistas como elas devem ser vistas. Ou seja, a natureza da mente é vista como ela é. Essa natureza da mente, sendo vista como ela faz parte dessas percepções. Essas percepções, vocês têm que ter cuidado com elas, porque elas dão origem, entre outras coisas, à ignorância. Porque a forma, a relação, né, entre sujeito e objeto, né, entre esse sujeito aqui e esse objeto aqui, essa ação é uma ação que tem como base a ignorância. Né? Então, a ação, o verbo transitivo direto, ele é ignorante. Ele é ignorante em si, né? Essa ação é ignorante, essa percepção da coisa é ignorante. Né? Por quê? Porque esse objeto e esse sujeito estão se percebendo separados. Então, o ato da ação, ela faz com que o objeto se separe. Então, o ato de apreender, de perceber o objeto, faz com que ele seja distinto, diferente do observador. Quando não é. Quando não é. Só que a gente vê distinto, separado. Então, esse ato, que é um ato ignorante, vai gerar essas 5 aflições. E aí é o cachorro correndo em volta do rabo, né? E essas 5 aflições, elas advêm dessa ignorância. Geram essa ignorância, né? Então, que é um processo desse observador não conhecer a si mesmo, e ao não conhecer a si mesmo, não conhece esse objeto que é observado, que não é diferente desse observador. É isso que o mestre Keizan está tentando explicar, né? E aí, voltando, né? Ignorância significa não compreender a si mesmo. Zazen é compreender a si mesmo. Mesmo que se tenha libertado, mesmo que se tenha libertado dos 5 obstáculos, se não eliminar a ignorância, você não é um Buda ancestral. Se quiser eliminar a ignorância para discernir o caminho, Zazen é a chave essencial. Um antigo disse: quando a confusão cessa, a tranquilidade vem e a sabedoria surge. E quando a sabedoria surge, a realidade pode ser vista. Se você quer dar fim à ilusão, deve deixar de pensar no bem e no mal. Ou seja, fazer essa discriminação entre bem e mal. E abandonar toda a atividade. O que isso significa? Não é que você vá virar um vegetal, mas abandonar todo esse verbo transitivo direto, esse ato, essa ação. Porque essa ação faz discriminar o objeto. Então, quando nos sentamos em zazen e apenas estamos ali tranquilos, paramos de agir em cima dos objetos. Paramos de fazer com que haja uma ação direta nos objetos, uma percepção direta nos objetos. E quando paramos com isso, é o que ele convida aqui, né? É o abandonar toda a atividade, toda essa movimentação de querer perceber as coisas, né? Querer classificar as coisas, querer dizer isso é bom ou é ruim. Então abandonamos o ato em si, né? A mente sem pensar. Só que esse sem pensar a gente tem que ter cuidado aqui, porque a mente nunca fica sem pensar. Mas é uma mente sem discriminar. Seria melhor aqui, né? E o corpo sem fazer nada, ou seja, sem se mover, sem essa ação, somente
E é claro que o corpo não pode não fazer nada, porque o coração está funcionando, o pulmão está funcionando, né? Então o corpo faz alguma coisa. Só que faz alguma coisa para viver. Então, a mente sem fazer nada, sem pensar, né? E o corpo sem fazer nada são o ponto essencial. Então, ele está aqui dando o caminho do zazen. Apegos delusivos terminam e a ilusão desaparece. Esses apegos delusivos que vêm da mente e a ilusão da separação entre corpo e mente e a ilusão da separação entre sujeito e objeto desaparece quando a gente se senta em zazen. Quando a ilusão desaparece, a essência é revelada e você sempre a compreende. Não é algo passageiro, não é algo momentâneo. É algo que sempre acontece. E é interessante isso, porque quando a gente vê Mestre Dogen falando sobre a questão da continuidade do tempo, né, em Lud, que é um texto incrível, e da temporalidade das coisas, né, essa guampa e esse mate que estão aqui dentro da guampa, né, eles estão surgindo agora, e é como se fosse um filme desses antigos que tem frames, né, que tem fotos. Então, assim, você olhar isso daqui se mexendo, se movimentando, é um frame em particular, né? Então, todo o universo é um contínuo de frames. Então, é uma foto, e aí surge outra foto, aí surge outra foto, aí surge outra foto. Né? Então, é perceber isso, né? Quando a ilusão desaparece, a essência é revelada e você sempre a compreende. É como se você pegasse esse filme e aí para de mexer ele, né? Se for possível, né? Você para o tempo. Você não para o espaço, mas você para o tempo. E quando você para o tempo, você vê que são várias fotos em uma continuidade de fotos, né? São vários dharmas que aparecem em uma continuidade. Aí você solta esse filme e ele volta a rodar, né? E aí dá uma percepção de que é contínuo. E aí ele fala, né? Não é quietude, ou seja, não é o parado, e não é a atividade, não é o movimento. Eu espero ter trazido mais dúvidas do que qualquer outra coisa. Então vamos conversar. Estamos aí, abertos. Se eu souber responder, a gente está aí. Se eu não souber, a gente pergunta aos universitários. Você conseguiu me emudecer. Ah, isso é bom. Isso é bom. Vou ter que rever a aula de hoje umas 2 vezes para poder começar a pensar em dúvida. Para ter dúvida, a gente tem que entender. Então, faz o seguinte, faz a zen. Hum. Faz a zen. Tenta ir zazen e deixa isso tocando. Brincadeiras à parte, Hum. é importante a gente ter dúvida, mas é importante a gente é, ter uma Saber que coisa que tem é difícil. dúvida. Não, tem uma coisa que é muito difícil para o ocidental fazer, que é o salto da fé. Confia no zazen. Confia no zazen. Porque esse é um conceito que não chegou no Ocidente, né? Ou se chegou, chegou de uma forma muito equivocada. Porque quando o Zen vem para cá, ele vem e ele é pasteurizado. Você tira todo o cunho religioso dele, todo o cunho de fé. E aí você quer dar uma explicação científica. É possível você dar uma explicação científica
para os processos meditativos. Mas não passa por uma explicação científica. É um salto de fé mesmo. Confia no Zazen. Mas fazer o salto de fé, como um professor me pergunta se eu tenho dúvida? É uma boa pergunta. A pergunta se você tem dúvida é se você tem dúvida na compreensão desses ensinamentos. Você acreditar ou não neles, aí já é outra história. Só que esses são o Dharma é um tipo de ensinamento muito peculiar. E é um tipo de estudo muito peculiar. Por quê? Porque ele precisa da prática. Ele não vai, você não, quer dizer, ele vai existir enquanto um estudo teórico. E existem vários budólogos aí. Só que a gente não está tratando disso. A gente está tratando de prática. E de prática, não numa prática. E isso é que é o interessante do budismo, né? Não é uma prática sem sentido. Não é uma prática de fé pela fé. E é isso que foi difícil de traduzir para cá, para o Ocidente. Mas é uma fé que pode ser testada. Nosso amigo Shakyamuni, ele disse: sejam sua própria luz. Testem os meus ensinamentos. Questionem. Coloquem à prova. Como? Praticando. Pratiquem. E não é praticar uma coisa do outro mundo. Não é o rei dos samadhis. Uma das traduções para samadhi é poder espiritual. O rei dos samadhis, né? Qual é o rei dos samadhis? É o zazen, que é muito simples, que é o maior poder de todos, que é você olhar com profunda sinceridade para você mesmo, que é algo absurdamente difícil. Talvez levitar seja mais fácil, passar através de uma parede seja mais fácil, você fazer teletransporte seja mais fácil, que são os poderes espirituais elencados ao longo dos séculos, os samadhis, que esses siddhis desenvolveram, que Eu estou esses sem som. santos budistas ou hindus ou de tradições védicas desenvolveram, esses poderes mentais, né? Mas qual é o maior, qual é o rei deles? Né? É o Zazen, que te possibilita ver a verdadeira natureza de todas as coisas. Então, assim, como eu te disse, né? Então eu preciso assistir 2, 3 vezes para ter Fiquei dúvidas. sem som. Que bom, mas pratique. Porque se você pratica, não é que as dúvidas não vão vir, elas vão vir. Só que você está colocando aquele ensinamento na ação, que é uma ação livre de apego. Porque, voltando, né? A questão do observador, do sujeito e do objeto. Por que, que a ignorância surge? Porque esse observador, ele se apega à ideia de que ele é alguma coisa. Ele é um eu. E esse objeto a ser observado, ele se apega à necessidade de receber um rótulo, uma conceitualização. Então, essa ação de observar esse objeto, e conceitualizar esse objeto, e objetivar e dar um rótulo nele, é uma ação imersa em ignorância. Por quê? Porque a ignorância partindo de que esse sujeito ele acha que tem uma identidade própria e esse objeto acha que vai permanecer objeto. Então, aqui a gente está tratando das 3 marcas de existência. Então, a gente está tratando aqui de Anatman, Atman Anatman e Anika. Porque o objeto quer permanecer, ele quer ser rotulado. A sua mente quer rotular esse objeto. Por quê? Porque ela é sua mente. Então, aqui são as 3 marcas de existência rodando aqui nessa brincadeira. E isso daqui vai gerar sofrimento. Por quê? Porque é permeado por ignorância, por avidia, de não perceber as coisas como elas são. A mesma coisa vai servir, inclusive, para o Dharma.
É um pouco mais sutil, mas a gente está falando da mesma coisa. Por isso a brincadeira, queime os livros. Porque enquanto a gente está fazendo parte dessa equação, que é uma equação, observador, ação, objeto observado. Né? Você, como professora de física, e os professores aqui, e isso não é exclusivo dos professores de física, isso é uma equação clássica, não é? Observador, ação, objeto observado. Por que isso está errado para o budismo? Vamos tentar dar uma explicação. Na Valha de Ockham, a explicação mais simples é a melhor, não é? Esse observador que acha que é alguma coisa comete uma ação que é imersa em sofrimento, porque é uma ação que parte do pressuposto de que esse objeto que quer ser rotulado e quer ser alguma coisa definida é alguma coisa de fato diferente, distinto desse observador. Isso é budismo básico. Isso é budismo básico. Só que existe um quarto selo, que é o selo do Nirvana. Porque apesar dessa equação existir, para essa equação existir, ela tem que ter um pano de fundo. Ela tem que ter o quadro negro para escrever em cima dela. Não tem? Ou o quadro branco, para você armar a equação. E onde que a gente arma essa equação? Não só essa, mas como qualquer equação, ou qualquer coisa. A gente arma isso, por incrível que pareça, em cima de Nirvana, em cima da iluminação. Porque a mente desperta é o pano de fundo para tudo. Só que como a gente não percebe, a gente escreve em cima dessa mente desperta e dá limite às coisas. Então, num quadro negro ou num quadro branco, se você faz um círculo, esse círculo ele só existe porque ele está escrito em cima do quadro branco, não é? Vamos colocar que esse círculo seja o objeto. Então, você tem um sujeito que está segurando uma caneta e apoiando em cima do quadro branco. Só que esse sujeito, essa mão, ela na verdade ela não é algo externo ao quadro branco. Ela é o quadro branco que se dobrou e começou a escrever em cima dele e a fazer distinção. Então, tanto a mão quanto a ação de escrever, quanto o círculo escrito, eles são partes do quadro branco. E esse é o quarto selo de existência, que é o Nirvana. E aí eu estou colocando aqui a palavra Nirvana porque os textos dizem que é Nirvana. Só que a gente pode colocar como essa claramente, essa base da mente, esse quadro negro da mente, ou esse quadro branco. Então, que bom que você tem questionamentos, que bom que vai demorar 2, 3, 4, 5 vezes. Mas, pratique. Coloque em prática. Coloque no metodologia científica. Coloca para testar. Testa, 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 testa. O problema é que esse método ele funciona. Então, assim, por mais que você procure o erro, no final das contas você vai encontrar o despertar. O problema é que a gente tem apegos. E o problema é que esses 5 obstáculos, eles são muito fortes. E são tão fortes que alguns obstáculos, eles até se passam por sensação de despertar. Olha que danadinho.
E aí, se você tem dúvida, coloca de novo a prova, coloca de novo a teste. E como é que a gente distingue essa falsa sensação e como é que acontece? Porque isso é um problema, né? É um problema. É um problema sério. É um problema que, ao longo desses 2.600 anos de tradição budistas do Dharma, né, do Buda Dharma, dos ensinamentos desse Buda Shakyamuni, é uma das coisas que mais deu problema. Só que é um problema que tem remédio, que tem solução, que se chama amigos de prática. Ou seja, é o terceiro tesouro, é a sanga. Quando a gente quer colocar esses ensinamentos em prática, ou seja, quando a gente quer dar ação a esse Buda Dharma, a gente tem três coisas. A gente tem três coisas, que são três coisas assim muito especiais, que a gente chama de tesouros. Mas a palavra tesouro talvez seja uma tradução ruim. Eu gosto de pensar que são coisas especiais, independente de ser tesouro ou não, né? Porque se a gente coloca tesouro, a gente está ainda colocando bem e mal, bom ruim, né? Então, assim, o Buda, o Dharma e a Sangha. Então, quando o nosso amigo Shakyamuni Buda, 2.600 anos, começou a dar esses ensinamentos que a gente está tentando colocar em prática hoje, ele disse: tomem refúgio em Buda, Dharma e Sangha. Mas ele disse isso por quê? Não é porque ele queria montar um clube, não é porque ele queria montar uma confraria exclusiva. Ele disse isso porque tomamos refúgio em Buda como o bom professor. Então, o primeiro remédio é o bom professor. Então, se a gente tira a palavra Buda e pensa só assim, bom professor, e no lugar de palavra Buda a gente coloca coisa, todas as coisas são nossos bons professores. Todas as coisas testemunham o Dharma. E aí, mais um parênteses, né? Dentro dessa equação que está ficando grande, mas mais um parênteses. Esse Dharma são os ensinamentos. E aí, dentro dos ensinamentos, a gente tem 600 mil ensinamentos dados, sei lá quantas vezes. Eu nunca sei os números. Não me cobrem os números, desculpem. A gente pode olhar depois. Eu não sou enciclopédia budista. Né? Ele deu um monte de ensinamento. E um monte de categoria de ensinamento. Então, vocês peguem esses ensinamentos e coloquem em prática. E aí a gente entra no terceiro tesouro, que é a Sangha, que são os nossos companheiros de prática. Só que a gente volta lá para a primeira parte da equação, que é Buda. Se todas as coisas são nossos professores, e a ideia, professor, ou seja, a ideia de alguém que ensina, ou de alguma coisa que ensina é importante, como é que a gente vai colocar à prova essa prática que a gente está vivendo? A gente vai colocar à prova por duas maneiras. Ou por um professor físico, ou por um professor extrafísico. Vamos à primeira, que é mais fácil. Um professor físico é alguém que, ao longo de muito tempo, treinou, praticou e foi orientado por uma pessoa anterior, que foi orientada por uma pessoa anterior,
que foi orientada por uma pessoa anterior, e que sucessivamente até remontar ao nosso professor histórico, que é o nosso amigo Shakyamuni Buda. Então a gente fala Daion Kyoshi Honshi Shakyamuni Buda, né? Honshi, professor verdadeiro, que deu os primeiros ensinamentos. E ele vai transmitir esse selo da mente, né? Essa mente que percebe o despertar, essa mente que realiza o despertar para os seus alunos. E esses alunos vão transmitir isso para os outros alunos. E assim sucessivamente. E aí, por isso que dentro das tradições Zen, em particular a Soto, a questão da linhagem de sucessão é muito importante. Porque como é que a gente coloca isso à prova? A gente coloca isso à prova com os nossos professores. Com pessoas que praticaram e que têm mais tempo de prática antes da gente. Ou pessoas que receberam esse selo, receberam essa mente do despertar, ou receberam, mesmo que não tenham realizado essa mente do despertar, receberam a chancela de que percebem a mente do despertar e que sabem os caminhos da mente do despertar. Então, assim, claro, todos os seres têm isso. Por isso que todos os seres, todas as coisas, podem ser nossos professores. Mas, numa questão prática, histórica e de sociedade, a gente tem essas figuras que ensinam o Dharma. Às vezes são bons professores, às vezes são maus professores. Às vezes te demonstram como o Dharma deve ser vivido e como um exemplo de prática. Às vezes são um exemplo de como não se deve ser professor, mas mesmo assim eles continuam sendo professores. Então, esse tesouro Buda é um tesouro importantíssimo. Não é porque é um ser místico que está longe da gente, mas é porque é um ser humano que conseguiu realizar o caminho. E se ele conseguiu, se ele, nosso amigo Shakyamuni, conseguiu, a gente também consegue. Com as nossas dificuldades, sim, com as nossas dificuldades, mas consegue. Então, assim, como colocar à prova isso? Com o professor. Como é que a gente sabe se esse professor é um professor legal? Aí é que entra o problema. Se é um bom professor. Por isso que eu te remeti ao terceiro tesouro, a sangue. Você tem que olhar como é que está a comunidade orientada por essa pessoa. Se é uma comunidade que vive em harmonia, se é uma comunidade que vive em prática, a gente tem um reflexo da prática de um bom professor. E mesmo que seja uma comunidade que não seja uma comunidade de budólogos, porque não é isso que estamos procurando. Estamos procurando praticantes. Então você não precisa se associar aos ilustres mestres do Dharma. Você precisa se associar às pessoas que praticam o Dharma. E aí, quando nós estamos em uma comunidade que vive uma prática harmoniosa, é muito mais fácil esses processos. E esse processo de perceber o despertar. Por isso que é importante a gente sentar junto, mesmo que seja online. É importante a gente, de alguma forma, praticar junto, porque a prática de um ajuda a prática do outro. E quando você tem dúvida sobre a sua prática, é claro que você vai perguntar ao seu professor. Mas é também importante você perguntar ao seu coleguinha do lado. Você não é melhor do que o seu coleguinha do lado. Da mesma forma que você tem dúvidas no seu zazen, o seu coleguinha do lado também tem. E se vocês compartilharem essas dúvidas, talvez as coisas fiquem mais interessantes, não? Aí a gente remete lá atrás ao primeiro concílio budista. Buda Shakyamuni morre. Nosso amigo Macacachô recebe a sanga. Recebe a sanga no sentido de recebe
o aval para ser o mestre daqueles discípulos todos. E aí começa o concílio. E aí, nesse concílio, as pessoas, esses arahat, né, esses homens de grande pureza e despertar, se reúnem, e eu acho terrível isso, porque provavelmente, claro que tinha mulheres, enfim, não vamos entrar nessas questões históricas, mas a gente tem que ter o cuidado na hora de falar sobre isso, né? Mas esse grupo de discípulos se reúne em uma caverna. E aí trancam a caverna e não deixam Ananda entrar. Putz, Ananda, primo do cara, por que que não pode entrar? Aí Ananda, pé da vida, mas eu quero entrar. E aí Macacachô, Mahakasyapa, né? Fala, então você entra pela porta fechada. Você tem que ficar do tamanho desse buraco, dessa fechadura, e passar por ele, aí você entra. E isso é muito significativo, né? Macacachô tá falando para Nando, amiguinho, vamos abaixar sua bola, vamos? Você pode saber um monte de coisa, você pode ter decorado tudo que o nosso mestre falou, mas e a prática realizada? E aí a Nanda continua insistindo nessa história. E aí se levantam duas bandeiras. E aí a Nanda insiste, né? E Macacachô dá corda, né? Tá dando corda lá para ele se enforcar. No final das contas, né, resumindo essa história, né, que é a história de como a Ananda recebe a mente da transmissão do Dharma, né, recebe essa mente que realizou o Dharma. Macacachô fala, Ananda, abaixa a bandeira. Ou seja, segura sua onda aí, amiguinho. Porque não é sobre decorar os ensinamentos, mas é sobre praticar. Então, sobre praticar, olha, esses caras, esses 500 aqui do meu lado, todo mundo realizou. Está tudo realizado aqui. Só você que não. Então, vamos confiar na comunidade, vamos confiar nesses ensinamentos, vamos confiar no método e vamos confiar no professor. E aí vem a questão do salto da fé, né? Que eu estava colocando lá atrás. E aí vem a questão da fé. Então, assim, não é que não possa questionar. Pode, questione. Mas questione praticando. E que bom que você está questionando e praticando. O ruim seria você estar só questionando. E aí, como é que a gente coloca essa prática à prova? Na confiança no professor, nos professores. Porque como o Dharma se manifesta em tudo, as montanhas e rios serão seus professores. Porque as montanhas e rios testemunham o Dharma. Então veja como elas estão manifestando o aqui e agora. Isso quem diz não sou eu, é Mestre Dogen. Um capítulo lindo do Shobogenzo, que ele explica isso, né, que é o capítulo das montanhas e dos rios, testemunhando o Dharma. Então pratiquem. A gente vai ficar dando volta aqui em torno desse tema, que é pratique. Mestre Keizan escreveu isso e está aqui falando sobre os 12 elos, falando sobre os 5 skandhas, falando sobre esses ensinamentos básicos de budismo. Para quê? Para dizer, pratiquem. Ele está explicando o método, mas ele está, a cada instante, ele fala assim, pratiquem, pratiquem. A ignorância significa não compreender a si mesmo. Zazen é compreender a si mesmo. Pratique. Mesmo que tenha se libertado dos 5 obstáculos, se não eliminar a ignorância, você não é um Buda ancestral. Pratique.
Se quiser eliminar a ignorância para discernir o caminho, Zazen é a chave essencial. Pratique. Coloque em prática. E se vier dúvidas, que bom que elas vieram. Porque, de alguma forma, essas cascas, essas capas, essas coisas que embotam a gente de perceber a realidade como ela é, elas estão sendo quebradas. E aí você consegue tirar essa máscara e perceber que, olha, na verdade essa máscara também faz parte de mim. E aí você bota de novo com outra perspectiva e percebe com outra perspectiva. E não sofre, não se aflige com isso. E percebe que faz parte de você também olhar dessa forma. E não se culpa por isso. E a partir do momento em que você abraça as coisas legais, boas, virtuosas, e as coisas não tão virtuosas assim, as percepções equivocadas, aí você dá o passo além. Aí você realiza esse ato de despertar, né? Porque o despertar, o nirvana, não é algo fixo, não é algo estagnado. O nirvana é o ser Buda em ação, né? É essa ação de ser Buda, né? Continuamente você está sendo essa mente do despertar. Eu falei aqui bastante, não sei se eu consegui te esclarecer a sua dúvida, mas é isso. Como é que a gente coloca a prova? Nos professores, com o Dharma e com a Sangha. Isso são as coisas que vão te colocar à prova. E com essas pessoas que já praticaram há muito tempo. Por isso que o Dokusan é importante também. Essa entrevista formal com o professor, esse é um sistema que se desenvolveu ao longo dos séculos, dentro das tradições Zen, para colocar isso à prova, né? Deixei o povo assustado, gente. Nossa, que horror. Mas assim, sabe, eu vejo que o budismo, como eu falei os budismos, né, como eu falei no encontro passado, ele é uma tradição muito recente aqui no Ocidente. Tem 150 anos, no máximo, assim. 120, se a gente pensa nas imigrações, né, saídas do Oriente, então China, Japão. Então a gente vê aqui na América Latina o lugar mais antigo, aliás, nas Américas, né? O lugar mais antigo que você tem registro de um templo budista é no Peru. Na era Meiji, ocorreu um acordo entre o governo do Peru e o governo japonês, e aí enviaram imigrantes japoneses. E aí foi construído lá um templo, há 120 anos atrás, fez ano passado. O templo de Dionde. Esse ano o abade muda. É o Sempo Sensei que vai virar abade de lá, né? Sempo Oshiro Sensei. Ao mesmo tempo, no Peru também teve a imigração dos chineses. Então, de alguma forma, os ensinamentos chegaram lá. Então, mas quando a gente olha numa linha histórica, né? Se a gente pensa que os ensinamentos existem há 2.600 anos, 120 anos é quanto tempo? São quantos por cento disso daí? Se a gente for fazer uma conta de padeiro, dá o quê? 0,0012%? Não sei. Assim, chutando por alto, né? A gente tem 2.600 anos e está há 120 anos. Então, assim, é, é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E quando a gente pensa no Zen no Ocidente, de uma maneira geral, 60, 70 anos no máximo atrás. 70 anos em cima desses 2.600 anos.
E todo mundo quer tudo já pronto. E aí vamos pasteurizar, vamos tirar toda a questão religiosa e vamos trazer só o que nos interessa. Então, se a gente não tem um olhar histórico sobre esses movimentos, a gente passa a praticar ou defender um dharma que é um pouquinho equivocado. Ah, tudo bem, a gente tem que pensar que as instituições religiosas são falhas. Eu concordo, são terríveis. Religião institucionalizada é terrível. A gente tem aí historicamente várias que destruíram e ainda destroem o mundo. E o budismo também não está muito longe disso, não. A gente tem que chamar a responsabilidade, né? Eu sou membro de uma ordem que tem muitos equívocos. E eu acho que tem muitas coisas que tem que mudar. Eu sou o primeiro a falar isso. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu vivi 9 anos no mosteiro sede dessa ordem. E eu tenho muitas críticas, mas eu tenho muitos elogios também. O problema é que a gente no Ocidente vê pessoas querendo criticar sem nunca ter pisado no Japão. Tudo bem, você não precisa pisar no Japão para criticar. Mas, se você não tem conhecimento de causa do que as coisas são realmente, ficam críticas muito vagas. Ficam, na verdade, achismos. Ou opiniões pessoais. Opinião pessoal, tudo bem, eu não discuto opinião pessoal. Opinião pessoal é opinião pessoal. E eu digo que aquele negócio que a gente come, que é feito de trigo, pode ser recheado com chocolate, aquilo para mim se chama biscoito. Mas tem gente que vai dizer que é bolacha. Opinião pessoal. A gente não vai discutir opinião pessoal. Tudo bem. Agora, na prática, e aí você vê que ao longo desses 70 anos de budismos no Ocidente, você pasteuriza, tira todo o cunho religioso, deixa só uma questão muito vaga mística e uma questão de tranquilizar a mente e ficar legal e ficar bacana. E tudo bem. Isso é efeito colateral da prática. Mas é efeito colateral. É um efeito colateral que vem dessas duas coisas aqui que a gente tem que olhar, que Mestre Keizan inicia lá atrás, ó. Início da segunda parte. Assim, os Budas aparecem no mundo apenas com o propósito de fazer com que as pessoas realizem o quê? Duas coisas: a sabedoria e a visão da iluminação, a visão do despertar. Esse Kensho, esse realizar o caminho. Então, a gente tem duas coisas aqui, né? A primeira é sabedoria. Essa sabedoria aqui é Ranya, né? É a Prajna. Essa sabedoria que pode ser traduzida também como Shunyata. É a sabedoria da vacuidade. E a outra é a visão da iluminação, visão do despertar, que tem a ver com acreditar no despertar, que tem a ver com fé. Então, se a gente tira esse elemento e deixa só a Shunyata, a gente entra no processo perigoso que gera o niilismo budista. Que as pessoas dizem que budismo é niilismo, e não é. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque se a gente não tem esse cuidado, a gente cai numa armadilha que está pronta. Sempre esteve, ao longo dos vários anos, vários séculos. Só que se faz mais presente no Ocidente. Porque o ocidental gosta de secar as coisas, né? E de secar de uma forma equivocada, né?
Porque se ainda fosse uma metodologia científica verdadeira, tudo bem. Vou deixar que a Muni diz que não tem problema. Coloca os ensinamentos da prova aí. Coloca teste. Pode colocar. Só que o problema é que a gente tem pseudocientistas achando que fazem metodologia científica, né? Eu acho que esse povo não vai gostar de ouvir o que eu estou dizendo agora, mas eu já disse. Né? Então, ao longo desses 70 anos de budismo no Ocidente, os acadêmicos eles tentam fazer uma pseudociência da religião em cima dos ensinamentos budistas. Eu acho assim, você pode usar a metodologia científica para colocar à prova esses ensinamentos. Só que você só vai conseguir colocar à prova se você praticar. E é esse o ponto. E aí, como o Dharma ele é uma armadilha boa, quando você começa a praticar, você está dentro dos ensinamentos já, né? Então, tudo bem, coloque eles à prova, mas pratique. Porque se você colocar à prova e não praticar, é como você dizer açúcar é doce. Eu não sei o que é doce. Eu não sei o que é doce, eu não sei o que é salgado. Eu não conheço esses conceitos. Eu posso elocubrar sobre eles. Eu posso ficar divagando sobre esses conceitos. Só que se eu não provar o açúcar, se eu não pegar o dedo, colocar lá no açúcar e colocar na boca e sentir aquele gosto, aquele sabor, aí aquele sabor eu posso colocar um rótulo nele, né? Pum, doce. Lembrando que mesmo esse doce ele não é fixo nem permanente. Mas a gente pode colocar o rótulo doce ali para explicar. A cunho de explicação, né? Mas não adianta eu falar para você doce, porque você nunca provou o açúcar. Não adianta eu falar para você que chocolate é amargo, você nunca comeu chocolate. Ou que chá tem um gosto de erva teril, se você nunca tomou o mate. Ah, matcha é gostoso. Eu acho muito gostoso. Tem gente que detesta. Só que você nunca provou. Então, os ensinamentos do nosso amigo Shakyamuni, eles são uma armadilha boa nesse sentido, né? Porque se você quiser contestá-los, você tem que praticar. Se você quiser contestar de verdade, se você for uma pessoa séria na hora de contestar, você tem que praticar. Você tem que colocar à prova. Por quê? Porque não é um veneno. E isso é uma coisa que tem que ficar clara, né? Porque o problema de colocar um veneno à prova é que você morre se você tomar. Só que os ensinamentos, eles não são um veneno. Eles são remédios. E o zazen é um grande remédio. Porque ele vai te dar lucidez nas relações. Então, se você tem esses 5 obstáculos à prática, se você tem esses 5 venenos mentais que te afastam do despertar, né? Que é a raiva, a ganância e a ignorância. A prática e os ensinamentos, eles te proporcionam remédios a isso. Essa raiva, ganância e ignorância. Na verdade, a ganância, a raiva e a ignorância, né? O remédio da ganância é a doação. O remédio da raiva é a compaixão. E o remédio da ignorância é a sabedoria. Então, a gente tem esses 3 remédios que estão atuando dentro dos ensinamentos budistas de uma forma. É o quadro branco, né? Generosidade, compaixão e sabedoria é o quadro branco para você escrever sobre os ensinamentos budistas. Generosidade, compaixão e sabedoria. Então, esses ensinamentos,
essas práticas, e aí eu ouso dizer práticas, porque o zazen é uma das práticas, elas são permeadas por essas três coisas que eu estou aqui ousando rotular, que não deveriam ser rotuladas, mas eu estou ousando colocar um rótulo nelas, que é a doação, né, generosidade, compaixão e sabedoria. Essas três coisas é o quadro branco. São três aspectos da mente, né, dessa mente maior, né, dessa oitava consciência, dessa mente clara como a lua cheia, que não tem excesso nem falta, né? Se a gente for usar rótulos, né? Então, assim, essas três coisas são coisas que permeiam os ensinamentos, que podem colocar à prova esses ensinamentos, né? Então, assim, voltando à sua questão, né, Jean? Como é que a gente sabe se a nossa prática está funcionando? A gente vai ver os efeitos colaterais da prática. Independente de você despertar ou não, de você atingir o nirvana ou não, a gente vai olhar os efeitos colaterais dessa prática. Quais são os efeitos colaterais básicos? É verdadeiramente você ser uma pessoa generosa, você ser uma pessoa compassiva, você ser uma pessoa sábia. Verdadeiramente. Não é o estereótipo. Muita gente tenta fazer o estereótipo para dizer que está conseguindo praticar. Só que a gente tem que... esse efeito é um efeito colateral. Não é o objetivo. Essas coisas são efeitos colaterais. Então, quando a gente, nas nossas relações, a gente tem relações em que a gente consegue ser generoso, compassivo e ter sabedoria, isso é um efeito colateral de uma boa prática. Ah, mas o fulano só faz 15 minutos de zazen. Mas eu garanto para você, se alguém faz 15 minutos de zazen todo dia, está fazendo muito mais zazen do que muito monge que eu conheço. E aí essa é a minha crítica para os monges. Ou para os praticantes, ou para os senseis leigos, ou para aquelas pessoas que gostam de títulos e que não praticam. E aí, por não praticarem, a gente tem o que a gente tem hoje no Ocidente. No Oriente também, mas no Ocidente principalmente. Porque no Oriente, a gente ainda tem a questão da fé. Então, no final das contas, aquela velhinha japonesa que vai lá no templo e oferece lá o bolinho de arroz, e de todo o coração, com toda a dificuldade que ela tem ao caminhar, com todas as dificuldades que ela tem para chegar no templo, ela de coração oferece generosamente aquele bolinho de arroz, aquilo é em si um ato de despertar, que é tão poderoso quanto esse cara no Ocidente que diz que faz zazen há 80 anos e que é mestre de meditação e que não sei o que, e que, na verdade, gastou o zafo à toa. Gastou zafo. Tem muita gente aí fazendo isso, gastando zafo. 15, 20 anos gastando zafo. Para quê? Para ter título? Para dizer que tem um monte de aluno? Para dizer que tem um monte de seguidores? Quando, na verdade, quando a gente vai olhar para os efeitos colaterais da prática daquela pessoa, será que a gente consegue identificar? São três coisas simples: generosidade, compaixão e sabedoria. São esses três efeitos colaterais que emanam da prática das pessoas. Então, quando a gente vai colocar a prática à prova, é esse tipo de coisa que a gente tem que olhar. Além, é claro, de um bom professor. Ou professora, claro, sem dúvida. Hoje eu estou um pouco ácido, né, gente? Vocês me desculpem. É esse sabor yerba-teril que está aqui massageando
minhas papilas gustativas e me Você não deixando. está ácido, você está muito Bruno. Vamos lá, mais alguma dúvida? Chega, né? Você quer mais dúvida? Não? Deixa a cabeça, calma. Mas eu acho assim que esse texto ele é muito rico, né? Por causa disso. O mestre Keizan, ele nos convida a essas reflexões, né? Em um texto bem curto, né? Em uma fala bem curta dele, né? Em meia hora. Essa é uma fala de meia hora dele. Então, assim, quando a gente vai analisar ponto a ponto, passo a passo, né? A gente vê a profundidade dos ensinamentos que estão por trás desse grande mestre, né? Bem, se vocês não têm mais nada para perguntar, para questionar, eu acho que é isso. Eu acho que eu fiz os meus disclaimers, coloquei os nomes todos. Talvez eu não tenha. Vamos falar um pouco sobre a questão. Foi bom até Márcia ter tocado no assunto, né, de uma linha histórica, né? Voltando, né, eu acho que eu também falei abobrinha na vez passada sobre essa questão de sucessão e tal, né? Então, assim, quando a gente pega dentro da escola Soto no Japão, a Uhum. gente tem mestre Dogen, que traz essa escola para o Japão, né? Mestre Dogen vai ser professor de Ejo, com um Ejo. Mas ele também vai ensinar para Gien, Gikai e Jakuen, né? Jakuen, se eu não me engano, ele é chinês, e o Gien também, não tenho certeza agora. Isso eu não tenho certeza, vocês me desculpem. E aí o que vai acontecer? Gikai se torna terceiro abade de Eihei. E Gikai funda Daijoji, né? Lá em Kamakura, Daiyuzan. Quando ele funda Daijoji, volta, quando ele volta, Gien, ele se reúne com uma galera e convida Gikai a ir embora, né? Ele convida ele a se retirar. De uma forma não tão educada, mas convida a se retirar. E aí o aluno de Jakuen, que é Gyun, vai ser o quinto abade de Eihei, e assim vai ser a sucessão do mosteiro de Eihei. Em contrapartida, Gikai vai para Daijoji, tem o seu aluno Keizan, que vai fundar a Sojiji, que vai ter dois alunos importantes, né? Gassan Joseki e Meihō Sotetsu. Né? Meihō Sotetsu depois ele vai assumir Daijoji e Gassan Joseki ele fica em Sojiji, e aí os alunos de Gassan vão dar continuidade, aí vai fazer o sistema circulatório de, em vez de ser abade, né, de ser Uhum. Jushoku, Dokuju, que é esse sistema de abades que fica por tempo, né? Então, um determinado tempo, e aí muda, mesmo que a pessoa não tenha morrido, né? Uhum. E eu acho que é isso, né? Então, assim, os nomes, né? Só para deixar claro, né? Então, em Eihei você tem Dogen como fundador e primeiro abade, né? O segundo abade é Kon Ejo, o terceiro abade é Tetsugikai, o quarto abade é Gien e o quinto abade é Gyun, né? Enquanto em Sojiji a gente tem como fundador mestre Keizan, como segundo abade Gassan, e aí de Gassan para frente fica é um pouco difícil a gente colocar assim terceiro, quarto, quinto abade, porque essa galera ela ficou fazendo dança das cadeiras, né? Então a cada X tempos eles se revezavam, porque eles entenderam naquela época que essa era a melhor forma de você conduzir a escola naquele momento, né? Então eu acho que é isso. Se eu falei mais alguma coisa, vocês coloquem nos comentários
Esse vídeo vai ser upado também para o YouTube, então vocês coloquem nos comentários, tanto do vídeo anterior quanto desse vídeo. Se for possível, aí eu aprendi que a gente tem que dar esses recados finais, né? Deem like, compartilhem. Falando sério, né? Essas coisas de mídia social é importante, né? Quando eu estava em Sojiji, eu fazia isso, e aí eu liguei o botão esqueça-se, e agora eu estou desligando esse botão e tô. Vamos lá, né? Compartilhem, deem like. Se não se inscreveram, inscrevam-se no canal. Vai estar em algum local deste vídeo. E a gente se vê, né? Então vamos dedicar os méritos. Nega waku wako no kudoku o motte amaneku isai ni yoyoboshi warera to shujo to minato monibutsu dojo zen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas, e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da perfeição de sabedoria, mãe de todos os Budas. Muito obrigado, boa noite. Fiquem bem. Obrigada, Sensei.